Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. No programa de hoje eu vou falar sobre a abertura da temporada da NFL, o atropelo do Buffalo Bills para cima do Los Angeles Rams. Depois de eu analisar esse jogo, eu vou incluir na segunda parte aqui desse podcast o preview da rodada, né? O preview dos outros 15 jogos. Se você escutou o podcast que eu postei na quarta-feira do preview da rodada, é o mesmo podcast. Se você ainda não escutou, continua aqui escutando e escute a prévia de todos os outros jogos dessa semana 1 da NFL. Lembrando que esse podcast pós Thursday Night Football, né, postado na madrugada de quinta para sexta, às vezes sexta de manhã, é exclusivo para apoiadores. Como é a semana 1, eu vou postar aqui no feed principal. Se você gostar, se torne apoiador. Tem planos a partir de R$10 por mês que vão te dar acesso a esse podcast. Você pode pagar pelo Pix e ainda tem desconto. Link tá na descrição explicando tudo direitinho. Lembrar também que o Bodog, um dos sites de apostas mais tradicionais, mais antigos do mundo, é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Vamos falar de futebol americano agora. Vamos falar de vitória do Buffalo Bills para cima do Los Angeles Rams. Alguém anotou a placa, né? Aquela famosa pergunta, né? Porque foi um baita atropelo do Buffalo Bills para cima do Los Angeles Rams. O jogo, ele foi pro intervalo empatado, mas claramente o Buffalo Bills foi o melhor time, mesmo no primeiro tempo. E no segundo tempo foi o atropelo. Foi um atropelo completo. O que impediu esse domínio do Buffalo Bills por 60 minutos foram os turnovers no primeiro tempo, né? A equipe teve uma primeira interceptação lançada pelo Josh Allen, que não foi culpa do Josh Allen, né? Foi o erro do Isaiah McKenzie, uma grande jogada do Terrell Lewis também, do defensor do Los Angeles Rams. Depois teve o fumble, né, do James Cook, a primeira carregada dele na NFL, né? Ele foi uma escolha alta até do último draft. Ele sofreu o fumble. E depois teve a interceptação, que essa realmente foi um passe ruim do Josh Allen. Eles ainda teriam um fumble no segundo tempo do outro running back da equipe, que foi o Zach Moss. Mas, tirando isso, não teve punch. O Buffalo Bills ou cometeu turnover ou pontuou, né? Com field goal e touchdowns. Então, eu comentei no preview da rodada sobre essa questão de repente, estar sendo superestimado o hype em relação ao Buffalo Bills. Mas, pelo menos na semana 1, ele provou que o hype é real, né? Ele atropelou um dos times que a gente vê como um dos favoritos na NFC, que é o Los Angeles Rams, o atual campeão, celebrando o título, né? E o Sean McVay nunca havia perdido um jogo na semana 1. É a primeira vez na história dele como head coach que o time dele tá com menos de 50% de aproveitamento, no caso 0% de aproveitamento, né? Mas ele nunca teve um time que em determinado momento da temporada tivesse mais derrotas do que vitórias, né? Ele sempre começou 1-0 e depois conseguia manter a partir daí. Então, tudo isso mostra que foi uma vitória realmente muito impressionante do Buffalo Bills. Vamos passar pelo jogo como um todo, né? Logo de cara deu pra ver o que o Buffalo Bills veio pra fazer. Uma resposta ao que foi problema para a equipe na temporada passada. Os times adversários defendendo o fundo do campo, não deixando o Josh Allen completar as bombas consistentemente como ele costuma fazer. Mas a gente viu muitos passes rápidos, foram quatro first downs conquistados pela equipe, né? 4 conversões ali também de primeiras descidas, e mostrou um Josh Allen paciente, um Josh Allen que parecia no comando de tudo, né? Ele parecia o cara que sabia tudo, o cara 100% confortável no ataque, o jogo meio que devagar pra ele, né? Meio que Neo vendo os códigos da Matrix, né? No filme, parecia o Josh Allen, né? E ele foi muito confortável, foi movendo a bola rápido, touchdown pro Gabriel Davis ali na terceira para 1 jarda, que foi uma jogada que foi um play action, né? E a defesa dos Rams comprou toda a corrida. O Jalen Ramsey, que teve um jogo péssimo na partida como um todo, ele ficou meio no caminho ali, aí tentou ir atrás do Stafford e deixou o Gabriel Davis sozinho na endzone. O Gabriel Davis teve
uma grande partida, mostrou que não foi só o Super Bowl, né? Super Bowl não, desculpa. No Divisional Round contra o Kansas City Chiefs, que ele teve 4 recepções para touchdown. Não foi apenas um hype de um jogo só, né? O Gabriel Davis começou muito bem a temporada. No drive seguinte, punch pro Los Angeles Rams, né? E até teve uma terceira descida longa convertida pelo Cooper Kupp, mas também teve o primeiro sack do jogo do Von Miller, né? Que fez um grande jogo. O Von Miller, eu venho batendo nessa tecla desde o ano passado, né? O Von Miller continua sendo um dos melhores edge rushers da NFL, né? Ele mostrou... Eu falei num podcast que não tem muito tempo, né? Que o Von Miller discutivelmente foi o melhor defensor do Los Angeles Rams nos playoffs, né? Eu sei que eles têm o Aaron Donald, mas o Von Miller foi espetacular e jogou muito bem nessa estreia. Acho que ele terminou com 2 sacks, deixa eu só conferir aqui. Isso, terminou com 2 sacks, 3 tackles atrás da linha de scrimmage, baita reforço pro Buffalo Bills, uma baita estreia com a camisa da equipe. Próxima campanha foi a interceptação, né? Teve um sack do Aaron Donald também, que o Aaron Donald jogou bem, né? Ele foi o único cara da linha defensiva do Los Angeles Rams que jogou bem, né? Eles conseguiram gerar alguma pressão pelo interior, mas foram atropelados no jogo terrestre e os edge rushers não apareceram, né? A ausência... O Von Miller tem todo esse impacto no Buffalo Bills e é um impacto que o Los Angeles Rams perde, né? Porque o Von Miller é um jogador espetacular, né? Um dos maiores de todos os tempos. E agora você tem o Leonard Floyd, você tem o Terrell Lewis ali, e você claramente não conseguiu gerar pressão pelas extremidades, né? O interior da linha ofensiva do Buffalo Bills, que não é muito talentoso, dominou completamente ali no jogo terrestre, e os tackles dos Bills seguraram muito bem no ataque aéreo, né? Então, era um setor que a gente se preocupava muito do Buffalo Bills, mas o primeiro exemplo foi muito bom. Rams teve um 3-and-out logo em seguida, depois teve o fumble do James Cook, né, o running back calouro do Buffalo Bills. Stafford devolveu a gentileza com uma interceptação, e ali ficou marcado muita pressão em cima do Matthew Stafford. A linha ofensiva dos Rams jogou muito mal. O Joe Noteboom, né, que ele estreou ali como de fato o substituto do Andrew Whitworth. Tudo bem que estrear contra o Von Miller é complicado, mas ele foi muito mal, cedeu 2 sacks. O interior da linha ofensiva dos Rams, que nunca foi a força da equipe, mas agora sem um tackle espetacular como o Andrew Whitworth, e muda também o right guard, foi mais exposto ainda. Foi um jogo horroroso. Eles não conseguiram abrir espaços no jogo terrestre e não protegeram o Matthew Stafford, que foi sacado 7 vezes, né? Aqui no site da ESPN coloca com 49 pressões que o Matthew Stafford sofreu ao longo do jogo. É difícil. O Matthew Stafford jogou muito mal, né? Não absolve o Matthew Stafford, mas o desempenho foi piorado ainda pela linha ofensiva, que jogou muito mal. Bills fazem um field goal, abrem 10-0 ali, e assim, um ponto que eu queria tocar, eu falei sobre o Jalen Ramsey, ele teve um péssimo jogo, uma partida muito ruim, ele foi queimado várias outras vezes, foi queimado num passe longo, depois no touchdown do Stephon Diggs e tudo mais. Eu não gosto desse papel do Jalen Ramsey. Ele basicamente joga ali 2/3 dos snaps dele no slot, né? E sempre ali colocando a cara um pouco mais no jogo terrestre. Foi como ele ficou meio preso ali, meio enrolado no primeiro touchdown do Gabriel Davis. E a justificativa é que você quer ter o Jalen Ramsey mais envolvido no jogo, você não quer deixar ele numa ilha do outro lado quando o outro time pode ignorar. Mas pra mim é um baita desperdício. O Jalen Ramsey é um dos melhores corners, se não o melhor corner da NFL. É o meu corner número 1 na minha lista entrando nessa temporada. Não foi uma boa estreia pra ele. Tá passando um caminhão muito barulhento aqui na minha rua, 00:11. Acordou a rua toda, vocês devem ter escutado. Mas é um desperdício, porque ele claramente ali, o impacto que ele tem mais é que ele dá mais tackle. Só que não é o valioso para um cara do nível do Jalen Ramsey, né? O que você quer é o Jalen Ramsey marcando um dos principais wide receivers da equipe adversária no lado de fora do campo, né? Quer dizer, no extremo do campo, não no lado de fora do campo, na sideline. Mas eu não gosto. Eu falava sobre isso na temporada passada e insisto que eu não gosto desse papel. Acho que é um pouco o Raheem Morris e o
e o Sean McVay tentando reinventar a roda com o Jalen Ramsey. Os Rams conseguiram um touchdown ali no final, conseguiram mais um field goal que levou o jogo para o intervalo empatado, né? Teve uma interceptação dos Bills no meio disso, né? Que foi uma baita interceptação do Troy Hill, né? O outro defensive back da equipe. Foi uma bela leitura. O Josh Allen deu uma telegrafada ali, né? Ele fixou um pouco, mas o Troy Hill conseguiu a interceptação. Os Bills foram pro intervalo com 179 jardas totais contra 106 dos Rams, então mostrava um pouco que o equilíbrio no placar não era o equilíbrio que a gente viu em campo. Os Rams conseguiram mover muito mais a bola e ficou bem claro isso no segundo tempo. Rams abrem com 3 and out, Buffalo Bills abrem o primeiro drive deles no segundo tempo. Foi um touchdown do Isaiah McKenzie, a linha defensiva dos Rams totalmente atropelada no jogo terrestre. E aí, próximo drive dos Rams, punch, mais um sack do Von Miller, e aí que o jogo saiu totalmente de mão. Teve uma bomba pro Gabriel Davis, um passe longo, depois o Josh Allen completou fazendo um touchdown correndo com a bola, que ele botou o Bob Wagner ali no poster, né, como se fosse NBA, né, ele botou a bola por cima do linebacker, aí Seahawks, e aí saiu tudo o trem saiu do trilho, os Rams não conseguiram fazer mais nada. Teve outra interceptação do Stafford pelo Jordan Poyer, mas a bola desviou na mão do Cooper Kupp. E aí teve, enfim, teve a primeira bomba com o Gabriel Davis. E teve a segunda do Josh Allen pro Stephon Diggs. Queimou o Jalen Ramsey. E tem um gostinho extra pro Josh Allen, porque o Jalen Ramsey, se não me engano, ele estava no Jacksonville Jaguars ainda. Ele deu uma entrevista que ele falou sobre vários assuntos, né? Jalen Ramsey gosta de falar. Todo grande cornerback gosta de falar. Mas aí ele fez várias críticas ao Josh Allen, falou que ele era um lixo, falou exatamente isso, que foi um desperdício de escolha do Buffalo Bills. Só foi antes do Josh Allen dar aquela reviravolta na carreira. E aí tem a reparação histórica do Josh Allen, que incinerou o Jalen Ramsey nessa quinta-feira. Aí o jogo já tava fora de mão mesmo pro Los Angeles Rams. Placar final 31-10. O Buffalo Bills dá um salto, dá um primeiro passo, que é basicamente um salto mesmo. Grande atuação da equipe e bota um medo no resto da conferência, porque eu ainda acredito que o Buffalo Bills não tá muito destacado de Chargers, de próprio Ravens e Kansas City Chiefs. Para mim, esses 4 times na conferência estão no mesmo patamar. Só que o Buffalo Bills estreou contra um peso pesado e atropelou. Dito isso, eu acho que fala muito sobre uma atuação muito ruim do Los Angeles Rams. Sim, o Buffalo Bills, ótimo, tal, não é tirando o mérito do Buffalo Bills, mas acho que foi o melhor dia do Buffalo Bills, o pior dia do Los Angeles Rams. A linha ofensiva é um problema sério. Você não vai fazer... Eu não tô tirando nenhuma conclusão de um jogo, né? A temporada da NFL é uma temporada longa, apesar de passar rápido, é uma temporada longa. E a estreia do Joe Noteboom não foi boa, e a estreia da linha ofensiva como um todo, que é uma linha ofensiva que tem 2 titulares novos e eram caras ótimos que eles estão tentando substituir. O Matthew Stafford, ele, mesmo com as ressalvas da linha ofensiva, não fez um grande jogo. O Cooper Kupp foi ótimo, mas ainda teve aquele drop que acabou causando a interceptação. E a gente não viu o Allen Robinson, né? Foram 2 passos na direção dele, uma recepção para 12 jardas e... assim, vai precisar de tempo. Tudo precisa de tempo, né? Porque eu não quero só aqui que eu tô tirando conclusões, não é isso, mas vai precisar melhorar muito essa química com o Allen Robinson, porque ele precisa ser um grande segundo wide receiver. É porque, assim, chamar o Cooper Kupp de wide receiver 1, ele é o wide receiver mais importante, mas ele não é o wide receiver 1 tradicional que joga o tempo todo aberto, né? Ele joga muito no slot também. Mas o Allen Robinson precisa ser esse cara vencendo pela lateral do campo, como foi o Odell Beckham nos playoffs. O Odell Beckham que tava no jogo, né? O Odell Beckham tá doido pra assinar. Ele tava muito mais pela cerimônia do título, né? Então, ele tá de bobeira, então tá sem time ainda. Ele foi lá na cerimônia, mas ele
ao que tudo indica, ele vai assinar com os Rams em determinado momento. Mas precisa trabalhar essa química aí, o Allen Robinson e o Matthew Stafford. Na defesa, uma atuação trágica. O Aaron Donald foi o único que salvou e acho que o Troy Hill também teve a interceptação e tal, mas a equipe não conseguiu gerar nenhuma pressão pelos edges, né, pelos defensores ali que vão atrás do quarterback ali pelo lado extremo da linha de scrimmage. O Bob Wagner, ele não vai ser o linebacker de todos os snaps, porque ele claramente não tem a mesma velocidade que ele já tinha, né? Então se ele tiver em campo em situação clara de passe, ele vai ser explorado. E o resto do time precisa ali, o Washington Robinson, o Gaines, né? O Greg Gaines, eles precisam dar uma segurada maior no jogo terrestre, porque se você tem só o Aaron Donald ali, você consegue correr pra longe do Aaron Donald, né? E você consegue botar marcação dupla, tripla nele, fazer alguma coisa. Esses caras precisam aparecer mais e todo mundo dos Rams precisa jogar melhor. Eu gostaria de ver o Jalen Ramsey num papel mais tradicional, mas isso eu tô falando desde o ano passado, então não tenho muita esperança de que isso vai acontecer. Do lado do Buffalo Bills, o Kaiir Elam, escolha de primeira rodada deles, não começou jogando, né? Quem começou foi o rookie de sexta rodada, né? Quem fugiu o nome agora? O Tavon Jones? Enfim, me fugiu o nome agora, mas ele entrou durante o jogo e foi ok, né? Eu quero ver a nota dele no Pro Football Focus, quero reassistir ao jogo, mas ele foi ok, mas o fato dele não ter vencido, né? Porque a equipe tá sem o Davis White, é o Christian Benford, escolha de sexta rodada. Tá sem o Davis White, você tem um cornerback escolhido na primeira rodada e quem joga é o cornerback escolhido na sexta rodada. Assim, é uma mensagem legal pro time que, não importa o seu pedigree do draft e tal, vai jogar o melhor, mas não é bom sinal o Kaiir Elam ter perdido. Ele não teve uma boa uma boa pré-temporada mesmo, mas o Buffalo Bills teve uma partida quase perfeita, né? Teve a interceptação do Josh Allen. Uma delas não foi culpa dele, a segunda foi, mas em geral o Josh Allen perfeito, no comando de tudo, tendo mais paciência, completando os passes curtos, movendo a bola, não forçou muita coisa. Então é preocupante pro resto da NFL o nível que o Josh Allen jogou. No backfield, o Devin Singletary é o cara. Tanto o Zach Moss quanto o James Cook sofreram fumbles e o Devin Singletary jogou melhor mesmo, né? O Devin Singletary foi muito bem, como teve uma boa recepção também para 8 jardas. Curiosamente, o Zach Moss, você não pensa muito nele como recebedor, ele teve 6 recepções para 21 jardas, foi mais acionado, mas Devin Singletary começa como running back 1 e todo mundo que draftou o James Cook, apostou nele para Offensive Rookie of the Year, não é um bom começo. Bem, é isso, pessoal. Vamos passar agora pro preview da rodada. Eu vou cortar o preview desse jogo, né, Rams e Bills. Você pode escutar o resto aí da prévia dos outros 15 jogos. Eu, Caio Miari e o Gabriel Golin. Gabriel Golin, no final, falou um pouquinho sobre NFL na Rede TV. E a gente terminou falando do Monday Night Football, eu e o Golin. Os outros jogos, eu e o Caio Miari falamos. Só lembrar que tá rolando uma promoção ainda, né? Se você escutou esse podcast até as 5 horas da tarde de sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 9 de setembro, manda um WhatsApp pra mim, tá no link na descrição, me adiciona nos seus contatos, manda um print comprovando que você me adicionou nos seus contatos, pra você poder receber notificações de podcasts, promoções e tudo de melhor do podcast Cara dos Esportes, que você vai concorrer ao sorteio de um Pix de R$100. Sorteio, então, você pode participar até às 5 horas da tarde dessa sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. Não deixa de participar. Não deixa de criar sua conta no Bodog usando o meu link para eles saberem que eu te mandei. Eu vou citar várias odds aí ao longo do preview, todas no Bodog. Então é isso, vamos para a segunda parte do programa. Mas vamos passar agora para o Sunday Night Football. 9h20, horário de Brasília. 9h20 ou 9h15? Agora não lembro com certeza, mas é 9 e um pouquinho. Acho que Aliás, o Caio mora lá no Canadá, né? Ele não tem a preocupação que saiu a notícia essa semana aqui no Brasil, que são grandes as chances do horário de verão voltar, né? O horário de verão que vai voltar? desde que o
o Bolsonaro assumiu a presidência, ele acabou com o horário de verão, mas agora está acenando com a possibilidade de voltar, né? Tem as questões econômicas, poupar energia e tal, não sei o quê, mas assim, isso tudo de lado. Pensando só como fã de NFL, é péssimo. Aí o Sunday Night Football, Monday Night Football, Thursday Night Football começa depois das 11 da noite. É uma luta. Mas por enquanto é 9 horas da noite. Tampa Bay Buccaneers contra Dallas Cowboys. Lá no Bodog, a vitória do Tampa Bay Buccaneers está pagando 1,71. Do Dallas Cowboys 2,20. O total desse jogo é 51 pontos. E o handicap é o Tampa Bay Buccaneers, favoritos por 2,5 pontos. Caio, a gente, no podcast que a gente fez do ranking dos quarterbacks, né? Que, aliás, se você não escutou, olha lá no feed, dá pra escutar ainda, porque ainda tá bem... Tá fresco, não envelheceu, tem alguns meses que a gente fez. A gente falou muito sobre a desconfiança em relação ao Tom Brady, né? Que uma off-season estranha. E essa discussão que a gente teve, foi antes do Tom Brady ficar 11 dias fora do training camp do Tampa Bay Buccaneers. Antes de toda essa especulação de crise do relacionamento dele com a Gisele. Que a gente não vai entrar aqui, né? Mas é o que tá saindo nos tabloides, né? O pessoal ouvinte provavelmente sabe. Mas como é que tá o seu nível de confiança pro Tom Brady nessa abertura da temporada? Gabriel, eu desde que o Brady ganhou com os Bucks o Super Bowl, né, 2 anos atrás, eu nunca mais aposto contra ele. Então, ele vai ter, enquanto ele jogar, ele vai ter sempre o meu voto de confiança nesse sentido. Mas tem alguma coisa desse... Eu não tô com um pressentimento tão bom para os Bucks, assim, eu acho que vai ser um ano de muito altos e baixos para os Bucks. Eu acho que uma vez que os Bucks encontrarem a fórmula, encontrarem o caminho para ganhar, principalmente por terem o Tom Brady, eu acho que eles vão engrenar, mas eu estou esperando um começo de temporada, assim como foi o próprio training camp, talvez um pouquinho mais conturbado para esse time do Tampa Bay Buccaneers. Eu acho que envolve a questão do Tom Brady, a gente não sabe ainda se o Chris Godwin vai jogar, a gente não sabe como que o Julio Jones vai estar, que só de a gente poder ver o Julio Jones jogando com o Tom Brady já é algo espetacular, mas a gente tem que ver se o Julio Jones vai ser diferente daquele que a gente viu no ano passado. O jogo corrido dos Bucks, vamos ver como é que o Leonard Fournette vai estar, a linha ofensiva dos Bucks tem muito problema. Eu acho que esse ataque dos Bucks, eu até acho que uma vez que a temporada começar e algumas semanas depois, o time vai encontrar uma forma. Mas para começar a temporada, eu estou um pouquinho com o pé atrás com esse sistema ofensivo. Eu não vou apostar, assim, eu não quero apostar contra o Tom Brady, mas esse ano eu também não quero apostar no Tom Brady. É uma off-season muito estranha e ele se apresentou também super magro. Não sei se você teve a mesma sensação que eu. Eu não sei, a impressão às vezes que fica que o Brady, ele voltou, provavelmente ele quer jogar, mas ele não parece estar tão focado como ele esteve, mas é uma impressão, enfim. Como você falou, acho que a definição é essa. Foi uma off-season muito estranha para esse time do Tampa Bay Buccaneers. Talvez na história da NFL, essa entra como uma das off-seasons mais estranhas por envolver o Brady. Eu não acredito mais que o Tom Brady vai ter um declínio à la Peyton Manning em 2015, Drew Brees ali no último ano, Big Ben no último ano. Aos 45 anos, para mim, ele se tivesse que ter vindo esse declínio, já teria vindo. Mas eu não acredito no Tom Brady perto de MVP, como foi o Tom Brady da temporada passada. E as mudanças também no time vão contribuir para isso, né? Mudou literalmente os 3 titulares do interior da linha ofensiva, né? Você tem o Tristan Wirfs, que deve jogar no domingo, mas não está garantido ainda. Você tem o Donovan Smith, né? O left tackle do outro lado. É Donovan Smith o nome dele, né? Agora me bateu um branco, nossa. Mas são 3 titulares diferentes no interior da linha ofensiva, né? O Ryan Jensen se machucou. O Alex Capa foi pro Cincinnati Bengals, né? Agora eu tô me confundindo os nomes também. O que aposentou agora que eu não lembro o nome. Ali Marpet. Isso. Ali Marpet se aposentou. Tudo bem que chegou o Shaq Mason, né? Que é um excelente guard, né? Numa troca com os Patriots, mas ainda são 3 titulares. Sim, eles vão testar ao máximo essa teoria de que o que realmente importa na linha ofensiva são os tackles, né? Que é uma das melhores duplas de tackles da NFL. E se eles conseguirem, pelo menos nível ok do interior da linha ofensiva, já vai dar uma segurada. Acho que não vai cair tanto assim o nível. Mas tem um novo head coach, né? Até o Todd Bowles, não é mais o Bruce Arians. Então, muitas questões. O Chris Godwin, a gente não sabe o que a gente vai ver do Chris Godwin ainda nessa temporada. Ele treinou sem proteção no joelho nessa semana, né? Que é um sinal positivo.
Mas falando do Dallas Cowboys, se a gente tá falando de problemas na linha ofensiva do Tampa Bay Buccaneers, você multiplica por 1000 e são os problemas da linha ofensiva do Dallas Cowboys, né? Que perdeu o Tyron Smith, ele deve retornar apenas em dezembro. Eles trouxeram Jason Peters, né? Veterano ex-Philadelphia Eagles, jogou no último ano em bom nível até no Chicago Bears, mas é um cara que já tem 40 anos, ele não deve estar pronto para semana 1, então vai ver se vai ser o Smith que vai jogar não o Tyron Smith, né? O outro Smith que eles selecionaram na primeira rodada no último draft, quando que o Jason Peters vai jogar, e o Jason Peters não vai aguentar muito mais do que, sei lá, 8 jogos, ele, aos 40 anos ele não tem mais a capacidade física para isso. E você olha os números, Caio, o Tyron Smith tem um impacto direto no desempenho da equipe, né? Os jogos com o Tyron Smith, os Cowboys têm em média 7,8 jardas por passe tentado, essa média cai para 7,1 sem o Tyron Smith. Jardas de corrida cai de 4,8 para 4,1. O Dak Prescott é sacado em 4,2% dos snaps com o Tyron Smith em campo, 6,2% sem o Tyron Smith, né? Então, é um dos jogadores mais importantes, é um dos não quarterbacks mais importantes para um ataque na NFL. E somando isso, a ausência do La'el Collins, a saída do Conor Williams, e não vai ter Amari Cooper, não vai ter Cedric Wilson, não vai ter Michael Gallup, é um ataque completamente diferente da temporada passada e muito pior, nome por nome, que o da temporada passada. O Dallas Cowboys, eu acho que não tem como negar que o time, em termos de talento individual, é pior do que o do ano passado. A questão dos Cowboys é que ele tem alguns jogadores específicos que são tão bons, ou que podem ser tão bons, ou melhor ainda do que eles já são, que podem salvar o time de um completo desastre. Por exemplo, você olha o Dak Prescott jogar o máximo que pode. Você tem aí a evolução do Micah Parsons, que já foi brilhante no ano passado, e se ele continuar melhorando, é assustador. Então, alguns jogadores específicos são o que mantém esse time do Dallas Cowboys em uma posição, ou pelo menos em um status de ainda competitivo. Mas, sem dúvida, o Dallas Cowboys entra em 2022 com mais problemas que o time teve no ano passado, e olha que o time já teve alguns na temporada passada. Você falou aí do Tyler Smith, né? E ele, para mim, é o jogador mais importante desse jogo, se a gente olhar a temporada como um todo, é o Tyler Smith. Primeiro, ele é um calouro de primeira rodada, então ele já tem uma certa responsabilidade em cima dele. Aí eu vim de uma universidade pequena, né? Exato, ele veio de Tulsa. Lá em Tulsa ele jogou como left tackle. Ele é considerado um pouquinho, a envergadura dele um pouquinho baixa para left tackle, mas ele jogou lá em Tulsa nessa posição. Na NFL ele treinou e jogou a pré-temporada inteira como left guard, porque obviamente o Tyron Smith era o cara que ia ficar ali de left tackle. E aí ele vai hoje jogar, no caso no domingo, contra os Bucs, vai ser a primeira participação dele na NFL como left tackle, e não vai ser fácil, ele vai ter que enfrentar o Shaq Barrett, é um front seven dos Bucs reformulado e em tese para melhor. Então, o Tyler Smith vai estar protegendo, claro, o ponto cego do Dak Prescott, vai ser o jogador mais importante desse jogo para os Cowboys, porque a partir dessa atuação dele, os Cowboys vão ter um norte de que eles vão fazer com essa linha ofensiva, que perdeu peças importantes, e a gente não sabe qual vai ser o futuro dele. Mas sem dúvida nenhuma, os Cowboys entram essa temporada com talento individual suficiente para competir, eu diria, mas com um elenco no papel pior do que de 2021. As estrelas vão ter que jogar como super estrelas, né? O Micah Parsons vai ter que evoluir ainda, o Dak Prescott vai ter que evoluir, o CeeDee Lamb vai ter que evoluir, o Zach Martin vai ter que continuar sendo na discussão ali como o melhor guarda da NFL, talvez. O Zeke vai ter que voltar a talvez não ser aquele jogador que a gente já viu dele nos primeiros 3 anos dele na NFL, mas ele tem que jogar melhor do que ele jogou no ano passado. Você falou do Zach Martin, né, Gabriel? Ele tem mais indicações ao Pro Bowl do que faltas cometidas na carreira. Isso é uma estatística, assim... Eu bato muito nessa tecla aqui, que o pessoal exalta muito o Quenton Nelson e esquece um pouco do Zach Martin, né? O Zach Martin é um jogador espetacular e ele vai ser muito importante, né? Como você falou, o interior da linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers é muito forte, né? Tem Vida Véia, tem a chegada do Akiem Hicks, né? Então, tem o Shaq Barrett, né? Do lado de fora. Então, no papel, me parece que essa linha defensiva do Tampa Bay Buccaneers vai conseguir gerar muita pressão para cima do Dak Prescott. E mesmo com... só uma coisa. Todas essas perdas dos Cowboys, essas lesões dos Cowboys e tudo mais, só indica uma coisa. Erro do agora é mínimo. Então, por exemplo, assim, na temporada passada, o Cowboys foi o time que mais cometeu faltas. Se o time continuar fazendo essa quantidade de faltas absurdas, o time não vai conseguir ganhar.
todas essas lesões, todas essas perdas, indicam que os Cowboys não podem ou têm que reduzir ao máximo possível a quantidade de erros que o time vai fazer. Concordo, né? E um matchup interessante também vai ser o Mike Evans, que deve ser marcado em vários snaps pelo Trevon Diggs, né? E a gente sabe que o Trevon Diggs não vai interceptar 11 bolas novamente e o que é estável normalmente para cornerback é jardas cedidas, né? E o Trevon Diggs cedeu 1.000 jardas, então é um matchup também para ficar de olho. Eu tenho minhas desconfianças quanto ao Tampa Bay Buccaneers, o jogo é em Dallas, mas Caio, eu tenho mais desconfianças sobre esse time do Dallas Cowboys, principalmente nesse início da temporada, então eu aposto no Tampa Bay Buccaneers aqui. O meu palpite vai ser nos Cowboys. Jogo muito apertado e eu acho que vai ser um jogo que os dois ataques vão ter problemas. Porque eu também acho que a defesa dos Cowboys, principalmente o front seven, vai dar muito problema pro Brady. A gente viu na temporada passada que o Micah Parsons destruiu a linha ofensiva dos Bucs, a linha ofensiva dos Bucs saudável, a linha ofensiva dos Bucs a boa, né? A gente pode dizer assim. E quase que os Cowboys conseguiram surpreender os Bucs na abertura da temporada passada. Foi um grande jogo. Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho diferente, acho que vai ser um jogo mais feio do que a gente viu, um placar total um pouquinho mais baixo, e eu acho que os Cowboys, até mesmo por essa incerteza, talvez esse tempo a mais que os Bucs vão precisar para encontrar o melhor futebol americano que eles têm, eu acho que os Cowboys conseguem uma vitória. E assim, vale lembrar também, né, Gabriel, a semana 1 é uma semana que muita coisa louca acontece. A gente tem algumas zebras absurdas, resultados que a gente que não indicam como é que vai ser o restante da temporada, acontecem em semana 1. A gente poderia citar vários exemplos. A gente lembra no ano passado, Packers e Saints, por exemplo, os Packers fizeram só 3 pontos. Enfim, eu acho que eu consigo ver os Cowboys ganhando esse jogo. Então você gosta do under desse total de pontos, 51 lá no Bodog? Under, sim. Então aí tá o Kai. Vamos passar para um jogo que semana 1, mas já tem cara de playoffs, né? Que é a partida entre Raiders e Chargers. Antes, lembrar que tá rolando aqui uma promoção no podcast Cara do Esporte, né? Você pode se inscrever para receber notificações pelo WhatsApp, podcasts novos, conteúdos novos, promoções, tudo mais. É só você me adicionar nos contatos. O número tá na descrição, tem o link também para abrir lá já a janela do WhatsApp. Me adiciona aos contatos e me manda um print provando lá que você me adicionou aos contatos. Todo mundo que se inscrever até sexta-feira agora, dia 9 de setembro, às 17 horas, horário de Brasília, vai concorrer a um sorteio de um Pix de R$100. Então, você vai ter as notificações do podcast, vai ficar por dentro de tudo, de conteúdo, cobertura da NFL, e ainda vai poder concorrer a um Pix de R$100. Para mim, é um ótimo negócio, então não deixa de participar. Vamos falar de Raiders e Chargers agora, o jogo é em Los Angeles. A vitória dos Raiders no Bodog tá pagando 2,50, dos Chargers 1,57. O total de pontos desse jogo é 52,5. O Chargers é favorito por menos 3,5 pontos. Você concorda, Caio, que é um jogo que tem uma carinha de playoffs aí já, mesmo sendo tão cedo? Sem dúvida nenhuma. E assim, a NFL acertou em cheio esse calendário para a semana 1, né? Porque a gente lembra o último jogo da temporada regular de 2021, foi aquele Chargers-Raiders valendo vaga nos playoffs, que se empatasse, passava os dois, foi até o último segundo, aquele field goal. Teve de tudo naquela partida, situação espetacular do Justin Herbert. E aí, justamente, o primeiro jogo da semana 1 de 2022 para esses dois times é uma rivalidade divisional de novo, sem dúvida alguma. Nessa divisão, né, na AFC West esse ano, todos os jogos dentro da divisão vão ser de enorme importância. Como você falou, cara de playoff para todos os jogos, não só porque todos os times são muito bons e provavelmente esses times vão estar brigando por uma vaga nos playoffs lá na frente, mas porque o confronto direto, dentro da divisão principalmente, é um critério de desempate. E eu acho que numa conferência tão equilibrada, numa divisão tão forte, isso vai ser chave. Lembrando que os Raiders, Gabriel, esse começo é importante porque 3 dos 5 primeiros jogos dos Raiders esse ano é contra rival divisional. Então, já começa com os Chargers, é muito importante para o time de Las Vegas. Verdade, né? E para os Raiders começar a temporada roubando um jogo dos Chargers em Los Angeles seria gigantesco, né? Mas é um desafio grande, né? Porque a gente sabe que os Raiders têm problema na linha ofensiva, e assim, tem problema pisando leve, né? Porque é uma linha ofensiva que tem um titular muito bom, que é o Colton Miller. Os outros 4 são bem questionáveis. Eles cortaram a escolha de primeira rodada deles do ano passado, o Alex Leatherwood, que foi draftado antes do que deveria,
e ele projetava como guard pra NFL, ele foi colocado como right tackle. Ele foi provavelmente o pior right tackle titular na temporada passada, né? Não é nenhum absurdo dizer isso, né? E do outro lado, Joey Bosa e Khalil Mack, né? O Khalil Mack que aconteceu tanta coisa nessa off-season que parece que a chegada do Khalil Mack nos Chargers não gerou o impacto que deveria gerar. Ele jogou pouco na temporada passada, acho que explica um pouco dessa falta aí de repercussão dessa troca. Mas assim, em 2020 ele estava jogando no maior nível que a gente está acostumado a ver o Khalil Mack. Ele vai ajudar a resolver parte dos problemas do jogo terrestre, da defesa do jogo terrestre dos Chargers, né? Chegaram também o Sebastian Joseph Day, né? Que é um bom jogador de interior de linha defensiva. Então é um matchup complicado para os Raiders, assim como vai ser para os Chargers parar o Devontae Adams, né, Caio? Porque Chargers não vai ter o J.C. Jackson, que foi a contratação mais cara da equipe na Free Agency, né? O Khalil Mack foi troca. Ele sofreu uma lesão no tornozelo, então pelo menos semana 1 não vai jogar. Assim, o Devontae Adams contra qualquer cornerback é um desafio. E ainda mais sem um cara que é o cara de $18 milhões por temporada que você trouxe para esse tipo de tarefa, vai ser... Eu falei sobre aquela questão do Cooper Kupp em terceiras descidas contra o Buffalo Bills. Nesse caso aqui com o Devontae Adams também é parecido, né? Sem dúvida, vai sobrecarregar ainda mais o jogo do Asante Samuel Jr. O que é o ideal. E assim, a gente olha assim... Pra esse promissor, né? Muito, vai. Quando ele esteve em campo na temporada, ele jogou muito bem. Ele teve aquela interceptação espetacular contra o Patrick Mahomes, enfim. Só que ele sofreu com concussão, lesão no tornozelo também, então não teve tanta consistência. Mas assim, a gente olha no papel, mesmo sem o J.C. Jackson, essa defesa do Chargers já tem que mostrar uma evolução muito significante em comparação ao que a gente viu na temporada passada. Foi uma defesa muito fraca, mas assim, pegar os Raiders logo de cara, os Chargers têm que melhorar imediatamente a defesa contra o jogo corrido, que eu acho que vai acontecer. Aí, como você falou, você tem ali o Khalil Mack e o Joey Bosa jogando junto, uma das melhores duplas, pelo menos no papel de pass rush que a gente viu nos últimos anos. Tudo tem que ser melhor. E aí vai ser tudo a questão, a defesa no jogo aéreo, para parar, como você falou, Davante Adams e o próprio Darren Waller, né, que eu acho que vai ter uma temporada, vai evoluir demais. Hunter Renfrow. Hoje na NFL, com o Tyreek Hill indo para os Dolphins, a gente pode argumentar que o Davante Adams e o Darren Waller formam a melhor dupla de wide receiver tight end da NFL. Você pode argumentar isso. Vamos ver como que vai ser dentro de campo, porque o Adams acabou de chegar, mas um cara tão bom quanto o Davante Adams, a gente espera que ele não vai ter muita dificuldade. Mas eu acho isso. Eu acho que os Chargers vão precisar, como o J.C. Jackson está jogando, de um ótimo jogo do Derwin James, como é de costume. Eu acho que o Asante Samuel Jr. vai ter que mostrar exatamente aquele começo que ele teve no ano passado. Agora vai ser um confronto bem interessante. Quando o Caio falou sobre melhores duplas de tight end e wide receiver, ele obviamente esqueceu de Evan Ingram e Christian Kirk no Jacksonville Jaguars, né? Claramente aí. Mas eu ajudo aqui meu parceiro de podcast sempre. Na verdade é o Evan Ingram e o Zay Jones. Evan Ingram e Zay Jones. Se fosse pelo menos o Evan Ingram e Laviska Shenault, né? Mas eles trocaram Laviska Shenault. Vai ser um teste importante para a linha ofensiva dos Chargers também, né? Que vai ter pela frente o Chandler Jones e o Max Crosby, né? E a gente sabe que o lado direito da linha ofensiva dos Chargers foi um problema na temporada passada. Eles trouxeram o Zion Johnson no draft, né? Para ser o right guard, para começar a ajudar por ali. Eu gosto dos Chargers aqui, gosto desse Chargers pagando 1,57. Gosto de apostar no total de pontos no over, né? No mais de 52,5 pontos, né? Todas essas tem lá no Bodog. E eu vou aqui de Chargers. Também vou de Chargers. Finalmente a gente concordou nos palpites, né, Gabriel? Mas eu tenho boas expectativas para os Raiders, mas eu acho que é a semana 1. A gente não sabe como que vai ser o Josh McDaniels comandando esse time. É um jogo corrido, sem muito talento individual e com uma linha ofensiva questionável. Vamos ver como que vai ser essa chegada da Davante Adams. Eu acho que os Raiders entram 2022 com mais incerteza do que os Chargers, e aí tem os Chargers com o Justin Herbert, o segundo ano do Brandon Staley lá, enfim, eu gosto também dos Chargers para esse jogo. Vamos passar para outro jogo divisional importante, que é às 17h25, aliás, Raiders e Chargers também é às 17h25, né, segunda janela de jogos. Green Bay Packers contra Minnesota Vikings. Jogo em Minnesota, a vitória dos Packers está pagando 1,80, dos Vikings pagando 2,5 lá no Bodog. O total de pontos desse jogo, 47. O Packers é favorito por 1,5 pontos. O Vikings que virou meio que o
o palpite hipster nesse momento, né, Caio? Todo mundo... Assim, a última semana antes do início da temporada, o pessoal começa a divulgar palpites, né? E do nada uma avalanche de gente apostando no Minnesota Vikings. Até Kirk Cousins pra MVP eu vi. Mas você compartilha dessa empolgação pelo Minnesota Vikings? Não dessa tamanha expectativa, mas eu gosto dos Vikings. Eu acho que esse time dos Vikings é um time que combina muito bem a experiência com a juventude de alguns jogadores, mas tem talento suficiente, consegue competir. É um time que eu acho que consegue ganhar jogos de diferentes maneiras. Isso é necessário na NFL. Os Vikings, você olha para eles conseguem ganhar um jogo, por exemplo, com o Dalvin Cook correndo muito bem com a bola. Você pode, obviamente, lançar para o Justin Jefferson ou para o Aaron Thielen, que eles vão resolver. Defensivamente, é uma secundária que já está um pouquinho ultrapassada, eles estão tentando reformular ela agora esse ano, mas você vê alguns jogadores que conseguem fazer diferença. A gente olha para o próprio pass rush do time. Agora, com o Zadarius Smith chegando lá, vai ter, a gente espera, uma mudança para o estilo do jogo. O Everson Griffin também está lá agora. Enfim, eu acho que é um time que consegue ganhar jogos de diferentes maneiras. Então, por isso que eu acho que pode ser diferença. E eu entendo a empolgação dos Vikings, apesar de eu achar que tem um limite. A gente pode até falar mais disso, mas eu acho que tem um teto para esse time dos Vikings. O corpo de skill positions dos Vikings é melhor do que o do Green Bay Packers, né? Muito por conta do Justin Jefferson, né? Porque, pra mim, um jogador absolutamente fantástico. Eu acredito que a gente vai ver um Green Bay Packers muito focado no jogo terrestre. Muito focado, principalmente se a linha ofensiva estiver saudável. O David Bakhtiari, left tackle, um dos melhores da NFL, deve jogar no domingo. O Elgton Jenkins ainda é dúvida, né? Então a gente, nesse momento, não sabe ainda. A equipe tem uma ótima dupla de running backs, né? Do A.J. Dillon e do Aaron Jones, que se complementam, né? Aquela coisa de um pouco mais veloz, um pouco mais forte. Então eu acredito que a gente vai ver o Packers correndo muito com a bola, até porque o corpo de wide receivers não é nada confiável. E por mais que o Vikings tenha uma secundária que dê pra explorar, os Packers eu não vejo material humano pra explorar, né? O Alan Lazard é dúvida ainda pro jogo. O Romeo Doubs é um calouro draftado no segundo dia, né? Então também não dá pra dizer que ele vai chegar sendo wide receiver 1 já de cara. E do outro lado, né, invertendo o campo, o Vikings, eu acredito que vai ter um ataque muito bom, vai voltar a fazer alguma das coisas que o Kirk Cousins fazia muito bem quando era o Kevin Stefanski, o coordenador ofensivo dos Vikings, né, que foi o melhor momento do Cousins com a camisa dos Vikings, muito play action, muito corrida em zona, o Justin Jefferson numa fase incrível, mas eu acredito que o Green Bay Packers vence, é um time que eu acredito que vai ter uma das melhores defesas da NFL e vai conseguir fazer o suficiente para pelo menos limitar esse ataque do Minnesota Vikings. E você, Caio, qual é o seu palpite? Eu acho que eu vou de Vikings. Eu acho que vai ser um jogo apertado, mas eu vou postar nos Vikings. Eu acho que eu cheguei a falar Everson Griffin, obviamente eu me referi ao Daniel Hunter, quando eu disse Vikings, né, que tá saudável, jogou só 7 jogos nos 2 últimos anos. Eu acho que ele pode fazer diferença. Eu acho o seguinte, esse time dos Vikings, um dos maiores problemas que ele tem é a falta de profundidade no elenco. A lesão, um time que se machuca muito. Algumas posições do time são jogadores muito velhos, e os caras que chegaram agora, por exemplo, na secundária, o Andrew Booth Jr. ou o Lewis Singh, eles não jogaram tão bem, eles não fizeram uma boa off-season. Então o problema dos Vikings para mim é a longo prazo, mas eu acho que esse time dos Vikings saudável, com o Daniel Hunter, com o Zadarius Smith, com o Harrison Smith ainda lá na secundária, é um time que eu acho que pode conseguir ganhar de qualquer time. E eu vejo o time dos Packers, obviamente com mais incerteza, você acertou bem aí o grupo de recebedores, e eu acho que esse time de Green Bay também, por ter o Aaron Rodgers, é um time que ao longo da temporada ele vai melhorar muito. Ele pode ganhar de qualquer time, só que esse time dos Packers, ao contrário dos Vikings, eles não têm muita forma de ganhar um jogo, não. A defesa precisa ser muito, muito sólida, e eu acho que tem material humano para isso, e o Rodgers precisa estar jogando na melhor forma dele. O que a gente viu nas duas últimas temporadas. Talvez eu consiga imaginar um começo para os Packers um pouquinho feio, como foi no ano passado, quando o time fez só 3 pontos contra o Saints, e ao longo da temporada o time conserta esses erros, então eu acho que eu vou de Minnesota Vikings nesse jogo. Vamos passar agora para New England Patriots contra o Miami Dolphins, né? O Miami Dolphins é favorito nesse jogo, a vitória deles no Bulldog está pagando 1,54, Patriots 2,60, total desse jogo 46,5, handicap Dolphins por 3,5 pontos, previsão de calor em Miami, 32 graus é a previsão no momento, e chuva também, né? Então é uma combinação ruim, chuva sempre
atrapalha, o calor intenso. Até os Patriots foram para Miami mais cedo para já se adaptar ao clima, mas parece um Patriots muito diferente, Caio, porque é um Patriots que vem de uma pré-temporada conturbada, né? E todos os indicadores são de que a temporada foi muito ruim, tem toda a incerteza em relação ao ataque. Como é que é a sua expectativa especificamente para esse jogo contra o Miami Dolphins, que é um lugar que mesmo com Tom Brady, os Patriots costumavam tropeçar no início da temporada? Os Dolphins ganharam as últimas 3 seguidas dos Patriots. Então, é um time que, como você falou, é um time que sempre costuma complicar as coisas para New England, principalmente quando o jogo é em Miami. Mas a expectativa dos Patriots é bem isso que você começou a introduzir, Gabriel. Tudo que a gente viu e ouviu falar, né? Todas as apurações que foram feitas durante o training camp dos Patriots, é que o ataque vem... foram meses horríveis para o ataque dos Patriots, a gente pode colocar assim. Falta explosão, falta criatividade para o ataque dos Patriots, ou pelo menos faltou durante os OTAs, durante a off-season de modo geral, e especificamente no training camp. Claro, vamos ver quando a temporada começar. Mas o que eu olho para esse time dos Patriots é um time que ainda vai continuar sendo muito físico, é um time que vai extrair sempre o melhor do adversário, porque isso é característica dos times do Bill Belichick. É um time que gosta do jogo físico, aquele time que joga um futebol americano como futebol americano, na essência do esporte, eu diria. Mas eu acho que esse time do Patriots tem um teto muito limitado, principalmente no ataque. E aí que eu acho que vai ser a diferença. Eu consigo talvez imaginar esses Patriots criando um jogo duro para os Dolphins, como, de novo, o Bill Belichick costuma fazer isso, mas eu não consigo ver esse time dos Patriots, principalmente no começo da temporada, que ainda não tem muita oportunidade de fazer ajustes, conseguindo produzir. Vamos ver como é que vai ser essa evolução do Mac Jones agora sem o Josh McDaniels. Vamos ver quem que vai estar chamando as jogadas para ele, né? Se vai ser o Joe Judge ou o Matt Patricia. Isso foi um grande problema para os Patriots, pelo menos nos jogos da pré-temporada. Enfim, eu acho que o problema dos Patriots vai ser conseguir fazer pontos. E aí eu acho que os Dolphins, um pouquinho já melhor do que 2021, no mínimo, a gente pode dizer assim, consegue pontuar mais do que o time de New England nesse jogo. Eu acrescentaria ali, além de marcar pontos como problema para esse time dos Patriots, evitar que os adversários marquem pontos também. Eu sei que o Bill Belichick, assim, ele não se a vida dele dependesse dele identificar um bom wide receiver no draft, ele morreria. Mas o inverso é com o cornerback, né? Ele consegue tirar cornerback do nada, né? Ele tirou o Malcolm Butler do nada, tirou o J.C. Jackson do nada, né? Ele é o cara que consegue, tem um olho incrível para cornerback, mas vai precisar muito desse olho para fazer uma secundária boa com o que ele tem lá no New England Patriots. Então é uma boa... Só uma coisa, eu acho que é espetacular que esse time novo dos Dolphins, com um novo head coach, com o Tua pressionado, com o Tyreek Hill, que foi talvez a principal mudança, né, tirando os quarterbacks dessa off-season, é muito interessante que o primeiro jogo deste novo Miami Dolphins seja contra o Bill Belichick, que é um gênio defensivo. Então eu estou muito curioso para ver isso também. Do lado do Miami Dolphins, o Tua, né, entrando aí no seu 3º ano, novo esquema, muito investimento, né, na linha ofensiva, tem 2 titulares novos, Terrell Armstead, Conor Williams. No ataque chegou o Tyreek Hill, chegou o Cedric Wilson também, que eu acho que é um reforço bem importante. E teoricamente é uma secundária que o Tua, com as limitações do braço dele, ainda conseguiria explorar, né? A gente viu ele completando passes longos pro Tyreek Hill. Tem um passe longo na pré-temporada. Claramente o Tyreek Hill ficou esperando a bola um pouco, né? Se fosse com o Patrick Mahomes, provavelmente teria sido touchdown. Mas o Bill Belichick contra head coach estreante, contra um quarterback jovem, eu acredito que a gente vai ver ele disfarçando muito o front seven, aquela coisa de o cara fingir que vai pra blitz e volta, e o cara que fingir que vai pra cobertura vai atrás do quarterback, vai mostrar uma cobertura e depois vai mudar. Então ele vai fazer de tudo pra confundir o Tua, que ainda vai estar pensando porque é um esquema novo e tudo mais. E eu acredito que o Patriots vence esse jogo. Gosto do under 46,5 pontos, principalmente se chover forte. Eu acho que é um jogo de poucos pontos, jogo que vai ser feio, e eu acredito que o New England Patriots vence. Eu gosto do under, mas eu acho que eu vou de Miami. Vamos seguir para a próxima fase agora do programa, né? A gente vai se alternar aqui falando dos jogos, né? Não dá para destrinchar profundamente todas as partidas, senão esse é um podcast aqui de 5 horas, né? Então eu vou falar de um jogo, o Caio vai falar do outro, e a gente vai passar por todas as partidas
da semana 1. Antes, lembrar que para você ter a cobertura completa do programa da NFL, é ideal que você se torne apoiador. Tem plano a partir de R$10 por mês, que já vai te dar acesso ao podcast de terça-feira à noite, que vai falar do Monday Night Football e vai ter debates sobre os principais tópicos da NFL. Vai te dar acesso ao programa de sexta-feira de manhã, que vai ser a análise do Thursday Night Football, né, no dia anterior. Vai te dar acesso a 2 newsletters por semana, baratinho, R$10 por mês, e você ainda tem desconto se você fizer um plano de 6 meses ou de 1 ano pagando pelo Pix. Você pode pagar mensalmente pelo PicPay, ou você pode pagar 3, 6 ou 1 ano pelo Pix, que, como eu falei, 6 meses e 1 ano você tem desconto lá para novos apoiadores. Tem o link na descrição explicando tudo. O plano de R$20 por mês, o plano MVP, dá acesso a tudo do plano Pro Bowl e também ao feed do Cara dos Esportes Notícias, um programa 3 vezes por semana só de notícias da NFL, e também a um grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. E todo mundo que se tornar apoiador vai poder concorrer a 2 sorteios mensais de R$50 que serão depositados no Bodog. Você precisa se tornar apoiador, depois cria sua conta no Bodog usando o meu link que está na descrição, me manda um print lá do menu que mostra o seu nome, e se você for apoiador, claro, aí você vai concorrer a 2 sorteios por mês de R$50 que serão depositados aí na sua conta. Mesmo que você não aposte, mesmo que você aposte em outro lugar, crie sua conta no Bodog se você é apoiador, crie sua conta no Bodog se você não for apoiador, e aí você vai poder concorrer. Quer dizer, você que não é apoiador não vai poder concorrer, mas se você for apoiador, você vai poder concorrer, e mesmo que você aposte em outro site, cria sua conta, participa, se vier você for sorteado, tem R$50 ali, você lança uma combinada lá, quem sabe você tira um dinheirinho. Então a oportunidade é essa, para ter a melhor cobertura da NFL, para ajudar o podcast Cara dos Esportes e possivelmente ganhar um dinheirinho ainda. Acho que uma combinação imbatível. Caio, Kansas City Chiefs contra Arizona Cardinals. O jogo é em Arizona, mas os Chiefs são favoritos. A vitória deles no Bodog tá pagando 1,41. Vitória dos Cardinals pagando 3-1. Total desse jogo 53,5. Gosto do over. E o handicap desse jogo é Chiefs -6. Qual a sua expectativa para essa partida? Expectativa de muitos pontos. Esse é um jogo espetacular, né? A gente acaba não tá falando tanto dessa partida em específico, porque tem tantos jogos espetaculares com histórias mais interessantes do que esse, mas Chiefs Cardinals na semana 1 vai ser... A expectativa é muito alta. Engraçado, né? O wide receiver número 1 dos 2 times, que terminou a temporada passada, não jogam, né? O Tyreek Hill, obviamente, em Miami, e o DeAndre Hopkins suspenso. Eu acho que os Cardinals vão sentir mais falta do Hopkins do que os Chiefs vão sentir com a saída do Tyreek Hill. Claro, para essa semana 1. Mas assim, eu acho que o Kansas City Chiefs, o ataque vai continuar fazendo pontos mesmo sem o Tyreek Hill. O Andy Reid e o Patrick Mahomes, sozinhos, eles conseguem consertar e fixar, eles conseguem camuflar todos esses problemas que o time pode ter com a saída de um ou outro jogador. E eu tenho sérias dúvidas quanto a essa defesa dos Cardinals. Eu acho que é uma secundária muito explosiva, mas que ainda falta consistência. É um front seven que, para mim, falta talento individual. A gente olha o principal nome, provavelmente é o J.J. Watt, que vai estar saudável para essa semana 1. A gente não sabe como é que ele vai estar a longo prazo. Eu acho que os 2 times vão conseguir fazer muitos pontos, porque são 2 defesas em reformulação. A secundária dos Chiefs, principalmente, trocou 3 titulares. Eu gostei muito, por exemplo, da escolha do Trent McDuffie na primeira rodada do draft, mas eu acho que tem ele vai precisar um pouquinho de tempo para se acostumar na NFL. Você olha, por exemplo, o próprio Eric Reid lá na defesa, para substituir o Tyrann Mathieu. É uma outra transição que pode demorar um pouquinho mais de tempo. Enfim, são os 2 times, eu acho que vão conseguir ter muito sucesso ofensivo, e claro, como por ter o Patrick Mahomes e o Andy Reid de um lado, meu palpite vai ser o Kansas City Chiefs. Só para destacar um negócio dos Cardinals, Gabriel. Os Cardinals que nos 2 últimos anos começam uma temporada muito bem e acabam perdendo um pouquinho de fôlego na segunda metade da temporada. Para esse começo de temporada, além de não ter o DeAndre Hopkins, os Cardinals começam o ano contra os Chiefs, depois o Raiders e depois os Rams. Um começo complicado. Então, todos esses 3 primeiros jogos são muito importantes para a Arizona. Passou off-season. Não, a gente não pode mais começar bem e terminar mal a temporada. Faz o inverso. Agora vai começar mal. Vai começar mal o ano. Começa mal e depois vai bem, mas não faz o contrário de novo, não. Vamos passar agora pro jogo das 2 horas da tarde. Detroit Lions contra o Philadelphia Eagles, o jogo em Detroit. Lá no Bodog, a vitória dos Eagles está pagando 1,50, dos Lions 2,70. Total dessa partida 49 pontos. O Philadelphia Eagles é favorito por -4, né? O handicap é -4.
os dois queridinhos da comunidade das Analytics, né? Comunidade que eu tenho um grande apreço. Dois times que eu gosto para essa temporada, mas acho que a pré-temporada expôs muito a defesa do Detroit Lions, né? Porque é uma linha ofensiva uma linha defensiva, desculpa, que deve ser fraca e uma secundária que deve ser pior ainda que a linha defensiva, né? E esse matchup contra os Eagles, a linha ofensiva do Philadelphia Eagles deve atropelar tudo que vai vir pela frente. É bem difícil. Assim, eu gosto muito do Aidan Hutchinson, acho que ele vai ser bom imediatamente, mas não confio nos outros titulares, né? E talvez o Okora voltando de lesão, quem sabe, mas vai ser uma desvantagem muito grande para os Lions nesse setor. E é um bom jogo para o Jalen Hurts, né? Porque uma defesa fraca que ele vai enfrentar, não vai ser tanto exigido passando a bola. Eu acredito que vai ser um jogo que os Eagles vão controlar bastante. Eu gosto de apostar o Philadelphia Eagles -4, né? Que paga 1,90. Mas, assim, por mais que eu tenha muita simpatia por esse time do Detroit Lions, o hype sai um pouco de controle. Eu acho que é um time de 6, 7 vitórias. Eu sou culpado também desse hype sair de controle, eu reconheço. Mas eu gosto muito desse time do Philadelphia Eagles. O problema do Philadelphia Eagles, se tiver problema nessa temporada, não vai ser contra esse nível de time. Vai ser quando enfrentar um Tampa Bay Buccaneers, quando enfrentar um Dallas Cowboys, quando enfrentar um Los Angeles Rams. Que aí você vai ter um Jalen Hurts indo contra um quarterback que no papel é muito mais qualificado que ele, né? O Jalen Hurts vai conseguir diminuir essa diferença, mas num jogo contra um Detroit Lions eu não acho que isso vai ser um grande fator. Caio, jogo às 2 da tarde, Cleveland Browns contra Carolina Panthers, o jogo em Charlotte, na casa dos Panthers. Baker Mayfield vai enfrentar o seu ex-time, que ele não tem nenhum sentimento bom, nenhuma memória boa que ele guarda. Vitória dos Browns tá pagando 2,20, né? Que vai ter o Jacob Brissett como quarterback. 1,71 para a vitória dos Panthers lá no Bodog. Total 41,5. Panthers favoritos por 2,5 pontos. A lei do ex vai cantar aí do lado do Baker Mayfield? Acho que não vai. Eu vou começar falando o meu palpite logo de cara. Eu acho que os Browns ganham. Vai ser um jogo placar baixo, jogo apertado. E eu vou de Browns. Não sei porque eu tô com rendimento bom para os Browns nesse jogo. Mas eu falei, né? A NFL mandou muito bem em colocar esse calendário para essa semana 1. E até quando a NFL não quer, aparece um jogo desse, né? Claro que a NFL não sabia que o Baker Mayfield ia ser trocado para Carolina Panthers, mas esse é o jogo de abertura. Para ser melhor que isso, só se o jogo fosse em Cleveland. Aí sim seria espetacular. Mas enfim, como você falou, Baker Mayfield enfrentando o time que ele saiu de uma forma tão conturbada. E assim, claro que vários olhares vão estar no Jacoby Brissett para ver como que ele vai conseguir liderar esse time dos Browns, substituindo o Deshaun Watson, mas eu acho que esse time dos Browns ainda tem talento individual, principalmente na defesa, para conseguir ganhar o jogo dos Panthers. E eu também acho que o jeito que os Browns jogam, que é um time que depende muito da linha ofensiva e que, claro, vai correr muito com a bola, ainda mais por não ter o seu quarterback titular, é um estilo de jogo que vai explora justamente os pontos negativos da defesa dos Panthers. Eu acho que é por isso. É um matchup que não é muito favorável para a Carolina. Isso tudo, claro, na teoria, porque a gente não sabe como que esse Panthers vai entrar na temporada, mas a gente está projetando o que a gente viu na temporada passada. Enfim, eu acho que a linha ofensiva dos Browns, talvez um pouquinho pior do que no ano passado, mas ainda assim uma das melhores da NFL. Como eu falei, a defesa, a secundária, que é muito talentosa e muito jovem, vai estar um ano com a mais experiência, o que deve fazer ela ficar ainda melhor. Você ainda tem o Myles Garrett lá. Eu acho que isso tudo, mesmo sem ter um quarterback titular, é suficiente para os Browns ganhar esse jogo. Eu até acho que os Panthers vão ser melhor com o Baker Mayfield do que muita gente está esperando, tá? Eu acho que esse ataque dos Panthers, principalmente se o Christian McCaffrey ficar saudável, ele pode fazer muito barulho. Mas para esse jogo, principalmente pelo talento individual na defesa, eu vou apostar de Browns. Lembrando que vai ter um confronto individual muito interessante, que vai ser o Ekwonu, né, calor de primeira rodada dos Panthers, offensive tackle, contra o Myles Garrett, um dos melhores defensores da NFL. Então vai ser um confronto logo de cara muito complicado para o calor de Carolina. Vamos passar para mais um jogo das 2 da tarde, um confronto, uma rivalidade, uma das mais quentes da NFL, né? New Orleans Saints contra o Atlanta Falcons em Atlanta. Os Saints, a vitória deles no Bodog está pagando 1,43. A vitória dos Falcons 2,90. O total desse jogo é 43. Handicap Saints menos 5,5. Aliás, não deixe de criar sua conta no Bodog usando o meu link. É mais uma forma de você apoiar o podcast e apostar num dos sites mais confiáveis, mais antigos, mais tradicionais de apostas esportivas.
Tô muito curioso para ver o Saints com o James Winston como titular, na era Dennis Allen. Eu teria mais confiança nesse time se ainda fosse o Sean Payton, mas é um time que tem basicamente a mesma base, né? Acho que a grande saída, além do Sean Payton, é o Teron Armstead, né? Que agora tá no Miami Dolphins. O Trevor Penning, a boa notícia é que ele não tá perdido pra temporada, né? Ele deve voltar em determinado momento, mas ele que seria o substituto do Armstead, pelo menos de início, ele vai estar se recuperando ainda de lesão. Eu gosto desse trio de wide receivers do Saints, o Jarvis Landry, Michael Thomas e o Chris Olave. Eu tenho falado muito isso. Eu acho que o James Winston e o Chris Olave vão se encaixar muito bem. O Chris Olave é um cara que estica o campo. O James Winston nunca faltou ousadia para ele arriscar passes longos, né? Ele sempre teve ousadia demais para arriscar passes longos. E essa secundária do Falcons dá para ser explorada, né? É só você sair o snap, James Winston, olha, o A.J. Terrell tá desse lado. Vou passar a bola para esse outro lado. A.J. Terrell tá marcando esse wide receiver. Vou procurar os outros alvos. É essa a filosofia ofensiva que deve ser do New Orleans Saints e da maioria dos times que vão enfrentar o Atlanta Falcons nessa temporada. Pro Falcons é um teste de fogo, né, para esse novo ataque, né? Vai ter o Marcus Mariota. Eu gosto desse corpo de skill positions com Cordarrelle Patterson, Kyle Pitts e Drake London. Mas vai ter pela frente uma das melhores defesas da NFL, um time que tem uma secundária forte, tem um corpo de linebackers forte, tem uma linha defensiva forte, em todos os níveis ali a equipe está bem servida, então acho que os Saints vencem bem. Gosto dessa aposta aqui do Saints, menos 5,5. Para quem não está acostumado muito, quando é handicap assim, é sempre 1,90 para um lado, 1,90 para o outro, às vezes vai 1,95, às vezes vai 1,80 e tal. Por isso que eu não falo a cotação junto com o handicap, porque nunca vai sair muito disso. Então, mas eu gosto do Saints com esse handicap. Vamos passar para outra rivalidade de divisão, Caio. Às 2 horas da tarde, o Pittsburgh Steelers enfrenta os Cincinnati Bengals. Jogo em Cincinnati. Vitória dos Steelers no Bulldog tá pagando 3,30. Do Bengals 1,35. Total de pontos 44,5. Bengals favoritos por 6,5 pontos. Qual a sua expectativa para essa partida? Expectativa, acho que vai ser um jogo estilo da AFC Norte mesmo, que a gente está acostumado, Gabriel. É um jogo muito duro. Acho que a expectativa é muito ver como que vai estar esse time dos Bengals, né? Como que vai estar esse ataque. Não só porque o Joe Burrow e o Ja'Marr Chase são espetaculares e fizeram uma temporada passada absurda, mas para ver assim, como que vai ter essa linha ofensiva dos Bengals, que foi o grande problema do time na temporada passada, e o Cincinnati Bengals claramente se preocupou em reforçar muito esse setor para essa temporada, trouxe novos titulares. Eu estou curioso para ver como é que vai ser essa linha ofensiva jogando contra um dos pass rush mais consistentes da NFL, que tem justamente o atual defensor de temporada no TJ Watt, que empatou o recorde, né, de sacks numa temporada no ano passado. Enfim, esse confronto pass rush dos Steelers contra a linha ofensiva dos Bengals, eu estou muito curioso para ver. Também quero ver especificamente como que vai ser o Ja'Marr Chase contra essa defesa dos Steelers, né? Porque o Ja'Marr Chase na temporada passada, obviamente, foi um absurdo, mas contra os Steelers especificamente, ele teve 2 jogos bem tímidos, acho que a gente pode dizer. Ele só teve, nas 2 partidas que eles jogaram, os Bengals até ganharam as 2, mas o Chase só teve 7 recepções nos 2 jogos combinados. Isso para ele, né, para os padrões de Ja'Marr Chase, apesar de ter uma carreira muito curta ainda, é muito baixo. E claro, a gente vai estar de olho na posição de quarterback dos Steelers, né? O Mitchell Trubisky vai ser o titular, o Kenny Pickett começa a era dele, né, a carreira dele na NFL como reserva lá em Pittsburgh. Eu acho até uma decisão acertada se a gente olhar que é um time que vai estar preocupado nessa nova fase, em começar uma nova era, uma reformulação, um time que está indo gradativamente, é um time que está indo com muita calma, porque tem um dos melhores técnicos da história na beirada do campo, tem um running back que acabou de começar a carreira, que consegue correr mais vezes com a bola. Então, vamos ver como é que o Mitchell Trubisky vai conseguir liderar, como é que ele vai conseguir levar esse time do Pittsburgh Steelers, mesmo tendo uma linha ofensiva com muitas questões. Enfim, dito isso, palpite. Eu acho que eu vou, Gabriel, eu não sei porquê, mas eu sempre gosto dos Steelers na semana 1. Então eu acho que vou apostar na zebra, eu acho que os Steelers conseguem uma vitória, placar apertado. E vale lembrar, né, os Steelers, na semana 1 de 2021, o time conseguiu surpreender os Bills em Buffalo. O Pittsburgh Steelers conseguiu vencer aquele jogo em uma partida que o time brilhou nos times especiais e na defesa. Claro, principalmente com o Trubisky jogando quarterback para o time, os Steelers só vão ter qualquer chance se essa defesa jogar bem contra os Bengals. E eu acho que a linha ofensiva dos Bengals vai melhorar, mas eu acho que eles vão precisar um pouquinho mais para conseguir atingir
o nível ideal. Eu acho que os Steelers tomam proveito disso e conseguem. Vamos passar agora para 49ers e Bears. O jogo é em Chicago, jogo das 2 horas da tarde, horário de Brasília. 49ers pagando 1,33 lá no Bodog, 3,50 para a vitória dos Bears. Total desse jogo 41 pontos, handicap 49ers menos 7. Todo o peso do mundo em cima do Trey Lance, né? Porque o elenco do 49ers é muito qualificado. A variável é o Trey Lance. Então o peso é todo em cima dele. O copo meio cheio é que essa estreia contra o Chicago Bears, né? Uma defesa que perdeu seus principais jogadores, né? Khalil Mack, perdeu o Akiem Hicks também. Então um bom jogo pro Trey Lance botar alguns números, construir uma confiança aí no jogo dele, né? Um cara que jogou muito pouco nos últimos anos. Do outro lado, é o oposto. Justin Fields estreia contra essa defesa do 49ers, né? Que é uma defesa muito forte, tem tudo para ser uma das melhores da NFL. O Chicago Bears tem uma linha ofensiva fraca, um corpo de wide receivers que é o pior da NFL, então é difícil ver o Justin Fields tendo algum sucesso contra essa defesa do 49ers, e eu tô bem curioso para ver como é que vai ser o desempenho do Trey Lance, porque é um jogo para ele, como eu falei, passar para 250 jardas, correr ali por mais umas 70 jardas, passar para 2 touchdowns e ter um bom índice de passes completados e construir confiança pro resto da temporada. Eu acho que o 49ers vencem. Não gosto desse 49ers menos 7. Gosto desse total aqui, o under, né? Porque não confio tanto nos dois ataques. Acho que uma vitória simples do 49ers com um under de pontos, né? Menos 41 pontos é uma boa aposta. Mas enfim, Caio, Colts contra o Houston Texans, um jogo que o Colts não pode nem sonhar de tropeçar, né? Não pode. Os Colts, Gabriel, é um dos times que mais me chama a atenção nessa temporada. E eu acho que se o Matt Ryan conseguir fazer o mínimo para os padrões dele, esse time dos Colts vai ficar muito competitivo. Tem algumas incertezas, claro, mas é um time que pode ser muito sólido e vai enfrentar um time dos Texans que, para mim, piorou em termos de head coach que contratou, né? Indo do David Culley para o Love Smith. E até tem alguns jogadores jovens que têm um certo potencial, dos dois lados da bola, inclusive. Mas a gente olha para o ano passado, os 2 jogos Colts Texans terminou com um placar combinado de 62-3 para Indianapolis. Então, mesmo se os Texans melhorarem nessa temporada, se os jogadores jovens derem certo, eu acho que não vai ser suficiente para ganhar desses Colts que, com o Matt Ryan, eles são melhores do que no ano passado com o Carson Wentz. Então, meu palpite vai de Indianapolis. Vamos passar agora para Baltimore Ravens e New York Jets. O jogo é em Nova York, na verdade é em New Jersey, né? Ravens está pagando 1,31. Jets está pagando 3,60 no Bodog, total 44,5. Ravens menos 7 ao handicap. Saiu a notícia poucas horas antes da gente começar a gravar que o Zach Wilson não joga pelo menos até semana 4, então tá garantido que ele não joga nos 3 primeiros jogos do New York Jets. Joe Flacco em campo, e é a única coisa que dá para se apegar nesse jogo aqui, é a lei do ex, né? O Joe Flacco indo contra o Baltimore Ravens, que de resto eu não consigo ver nenhum motivo. Para mim é um teste honesto para esse time do Baltimore Ravens, né? Os Jets têm uma linha ofensiva forte, tem uma linha defensiva forte, mas é um jogo ali, é bom mais um bom jogo para construir confiança, né? Esse ataque do Baltimore Ravens mostrar que pode voltar à forma de 2019, Lamar Jackson ali querendo um contrato novo e tudo mais. Bem que ele diz que quando começar a temporada ele vai fechar essas negociações, mas de novo, é um jogo honesto pro Baltimore Ravens, não tá jogando contra um time do college, né? Não tá jogando contra o Vasco, que tá brigando lá para subir na Série B, não o Vasco do futebol americano, que é um grande time, mas eu acho que o Baltimore Ravens vence essa partida, e eu, como torcedor do Flamengo, tive que alfinetar o Vasco. Me desculpem, ouvintes, torcedores do Vasco. Mas vamos passar agora para mais um jogo, Caio. Jacksonville Jaguars contra o Washington Commanders. Jacksonville Jaguars está pagando 2,20 para vitória, Commanders 1,71. O jogo é na capital dos Estados Unidos, é em Washington. Total 44, Commanders favoritos por 2,5 pontos. É um jogo daqueles que... eu esqueci, é o trap game, né, que eles falam em inglês, né? Armadilha pro Washington Commanders. Ou o Washington Commanders é um time que você tem uma confiança tão baixa que não dá nem pra chamar de jogo de armadilha. Eu tô tendo mais a
pegar essa segunda opção. Porque o meu palpite até adianta, eu vou no Jacksonville Jaguars. Eu acho que é um jogo equilibrado. Eu espero um jogo equilibrado. Eu acho que os dois times... vamos ver como é que eles vão conseguir implantar o sistema de jogo deles. Mas os dois times têm peças, claro, para conseguir vencer essa partida. Mas assim, a defesa dos Jaguars, no ano passado, tormentou o Carson Wentz. A gente lembra, claro, daquele jogo na última semana que acabou eliminando os Colts e eventualmente resultou na saída do Carson Wentz de Indianápolis. E assim, a gente pode questionar as contratações dos Jaguars dentro de campo. Mas não tem dúvida que o time melhorou. No papel, os Jaguars são melhores. Eu acho que o Trevor Lawrence vai mostrar esse ano por que ele foi tão hypado na temporada passada. Eu acho que ele naturalmente vai evoluir. E eu acho que o Doug Peterson, técnico dos Jaguars agora, vai ajudar muito isso. Então eu espero os Jaguars mostrando mais do potencial máximo que eles têm do que o Washington Commanders nessa semana 1. Por isso meu palpite é Jackson. Vamos pro último jogo nesse preview, aliás, penúltimo jogo nesse preview, o jogo das 17h25, New York Giants contra o Tennessee Titans. O jogo em Tennessee, os Titans são favoritos, pagando a vitória deles 1,40, dos Giants 3,5 lá no Bodog, total 43,5. Titans são favoritos por 5,5 pontos, ou seja, você pode apostar que os Titans vão vencer por 6 pontos ou mais, ou que os Giants vão ganhar ou perder por até 5 pontos. É uma nova era lá em Tennessee, né? Não é uma reconstrução, mas é claramente eles estão dando ali um reboot, um soft reboot, né? Porque eles trocam o A.J. Brown, que era o melhor jogador do time, trazem um calouro e eu acho que dá um bom sinal aí de como a equipe vê as chances deles. E assim, eu acho que os Giants são um dos candidatos reais à pior campanha da temporada. É um time que falta bastante talento, é um time que está reconstruindo do zero. E o grande ponto para ficar de olho nessa partida é o Derrick Henry, porque os Titans vão correr muito bem com a bola. Quer dizer, vão correr muito com a bola. Isso ajuda o ataque? Não, mas essa é uma discussão filosófica para outro momento. Então, se eles vão correr muito com a bola, é melhor que seja o Derrick Henry 100% fisicamente. Eu não acredito em Derrick Henry pré-lesão. Um cara tão grande, vindo de uma lesão no pé, com 28 anos, não costuma ser uma boa combinação. Mas vai ser bom observar o Derrick Henry. Claro que se ele jogar mal no domingo, não significa que a temporada inteira dele vai ser ruim, né? Ele pode ir entrando em forma, mas é um ponto importante pra gente observar. Caio, muito obrigado pela sua participação. Falta um jogo pra gente fazer aqui no preview, que é o preview do Monday Night Football entre Denver Broncos e Seattle Seahawks, que eu vou receber o Gabriel Golin na próxima parte do podcast que vai começar agora. Nesse episódio, a gente vai falar sobre NFL na Rede TV, todos os detalhes. O Golin contou vários bastidores pra gente. E a gente termina o programa fazendo a prévia do último jogo da semana 1 entre Denver Broncos e Seattle Seahawks. Então eu me despeço aqui do Caio Miari. Caio, muito obrigado pela participação. Uma boa temporada pra você, uma boa temporada lá pra todo mundo do The Score. E até a próxima. Obrigado, Gabriel. É sempre um prazer falar aqui. Já estou ansioso para ver como é que vai ser essa semana 1 e vai ter muita coisa para a gente analisar ao longo do ano. Muito obrigado mais uma vez e grande abraço. Gabriel Golin aqui com a gente, meu xará, cara que eu conheço há anos, vi desde pequeno. Aí agora o cara é simplesmente comentarista de NFL na TV aberta aqui no Brasil, na Rede TV. E aí, Golin, como é que você tá? Fala, xará, que da hora, cara. Fico feliz e é muito legal ver esse caminho, cara. A gente se conhece há tanto tempo, grava aqui faz tempo já e eu fico feliz e eu fico muito... É o que eu te falei, eu queria estar aqui mais vezes. Você me convida, só que aí aparece coisa, isso é um problema. Mas obrigado pelo convite mais uma vez, como sempre. E eu tô feliz da gente bater um papo de NFL, porque finalmente a temporada tá de volta. Temporada tá de volta, fazendo preview aqui de rodada da NFL, nem parece que chegou. Eu e o Golin, a gente vai fazer o preview de um dos jogos mais legais dessa rodada, que é o Monday Night Football entre Seattle Seahawks e Denver Broncos em Seattle. O retorno do Russell Wilson a Seattle. O primeiro jogo dele com a camisa do Denver Broncos vai ser em Seattle. Mas antes disso, eu queria falar sobre a NFL na Rede TV, né? A NFL de volta à TV aberta aqui no Brasil. Tecnicamente, era TV aberta com o esporte interativo, né? Sim. Porque o sinal deles iam pra parabólica, né? Se eu não me engano. Exatamente. Mas agora, de fato, no canal que a maioria das pessoas no Brasil tem como TV aberta, que é a
a Rede TV. Golim, quando terminou o último Super Bowl, você imaginava que você estaria aqui novamente pronto para comentar uma temporada de futebol americano pelo Rede TV? Não, cara, eu imaginava e sabia que era algo que eles queriam, assim, porque conseguir o Super Bowl já foi muito legal, só que foi muito rápido, porque foi coisa de 15 dias, cara, de fechar pra ter o Super Bowl, de trazer o pessoal, de juntar e fazer. E a gente sabe que televisão é sempre uma coisa, tem que ter marca, tem que ter audiência que reverte em marca, que reverte em ser lucrativo, e é assim que tem que ser e tudo mais, mas o que é muito bom e o que é ótimo pra gente que é fã de NFL é que tem muita gente lá que quer fazer dar certo muito, assim. E é por isso que rolou o Super Bowl e que por isso agora que a NFL fechou com a Rede TV por 3 anos. E isso já é uma das coisas mais importantes de falar pro pessoal, que é a calma e é o famoso confia no processo, assim, sabe? Porque não vai ser uma coisa tipo, vamos soltar e aí ver se dá audiência, se não der, tá fora. Não. O plano da Rede TV, e eu fiquei muito feliz com isso, é de ser uma coisa lenta. Então a gente vai introduzir aos poucos, vai ser bem didático, porque TV aberta é um canhão, assim, né? Pode atingir qualquer pessoa, assim. Então é uma pessoa que nunca ouviu falar, nunca viu, então a gente vai introduzir aos poucos, vai falar sobre o esporte, falar sobre as regras, como a gente tem feito toda semana, desde a pré-temporada, e ano após ano. Então, um contrato de 3 anos é uma coisa que dá para, nesse primeiro ano, começar a falar sobre, estabelecer, e eu não digo em pouco conteúdo, porque é toda semana, durante toda a temporada, e talvez além da temporada, muito provavelmente, inclusive. Mas é para dizer que é um caminho longo, sabe? É uma coisa que a gente vai construindo aos poucos, e é complicado fazer isso, mas tem muita gente muito feliz com isso também e querendo fazer dar certo. Eu lembro que o anúncio que a Rede TV ia transmitir o Super Bowl, não lembro se foi o anúncio que ia transmitir o Super Bowl ou você como comentarista. Eu lembro que você participou do meu podcast no Super Bowl. A gente tem uma tradição, né? O Guri sempre participa do podcast na semana do Super Bowl e a gente faz um draft com os 2 elencos, né? Dos 2 times no Super Bowl. E eu lembro que você não podia anunciar ainda, né? Você tava me contando em off. E acho que poucas horas depois do podcast da gente gravar teve um anúncio. Eu não lembro se foi o anúncio que a Rede TV ia transmitir ou que você ia ser o comentarista? Agora eu não lembro. Eu acho que foi primeiro que a Rede TV ia transmitir, e isso acho que foi logo depois do nosso podcast, e aí depois falaram de mim também, e isso é uma coisa que já é muito difícil de cuidar, assim. Eu sou uma pessoa... Pô, eu não tô acostumado com isso, então eu falo, principalmente pros meus amigos, eu falo pro Gabriel aqui, tranquilo. Só que tem coisas que pro público tem uma assessoria de imprensa, é uma emissora, então não pode falar as coisas e tudo mais. Isso é uma coisa que eu ainda tô tendo que me acostumar. Foi assim no Super Bowl e agora tá sendo de novo. Ainda tem algumas coisas, e não é nem porque estão escondendo, nada disso, é porque, principalmente em TV, tem coisa que decide em cima da hora, assim, sabe? E faz parte. Não, é bom o pessoal saber que eu guardo segredos, né? Porque não vazou, não vazou daqui, não fui o X9, também foi o anúncio oficial, né? Mas assim também, vamos supor, o Golim participa do meu podcast, aí 1 hora depois, tem uma breaking news aqui que eu não posso revelar minha fonte, o Golim vai ser comentarista, quem será que foi que contou pro Gabriel? Mas eu lembro que foi bem próximo do Super Bowl, e o ponto é que logo depois do Super Bowl foi noticiado que a questão da audiência, né? Que a audiência não foi boa do Super Bowl. E eu acho que, assim, não é desculpa, é uma justificativa bem clara. Foi uma coisa bem próximo, né? Você teve que uma semana para promover no canal a entrevista a transmissão do Super Bowl, né? Então é difícil, né? Você não constrói uma coisa dessas de uma hora para outra. Mas mesmo tendo tudo isso racionalizando, Golim, bateu uma decepção, uma tristeza ali depois do Super Bowl? Ou você teve isso bem claro, assim, não, a gente tá construindo aqui um negócio, é o primeiro passo? Cara, zero frustração, de verdade. Primeiro, pessoalmente, porque, sinceramente, cara, eu não tava nem aí com a audiência, porque era uma oportunidade que me deixou muito feliz. Eu comecei fazendo um vídeo no meu quarto em 2017, assim, e comentar um Super Bowl na TV aberta. Isso já foi muito legal, então, de verdade, zero problema com isso. Em termos de emissora,
eles consideraram, na verdade, um sucesso no sentido de muita marca quis participar e ficou muito feliz com o resultado. A questão da audiência ela é muito importante. TV sempre está de olho nisso, isso é uma coisa que não muda. A Rede TV tenta sempre aumentar a sua audiência, isso é uma coisa que é um problema e sempre foi, e beleza. Com a NFL no Super Bowl, o objetivo foi um teste, na verdade. Porque é tudo uma questão de expectativa. Então, se a expectativa era uma audiência gigantesca, é lógico que vai ser frustrado. Mas a minha expectativa não era essa, pessoalmente, porque eu só queria participar de uma coisa legal dessas. E a expectativa deles também não era, porque a expectativa deles era uma questão de testar a água, sabe? Ver o que pode vir daí. E é justamente isso que gerou um contrato de 3 anos. Então, é um processo. E uma coisa que eu aprendi, que eu tô aprendendo a audiência é muito importante para a televisão, mas ela é um dos fatores, sabe? Então, construção de um público fiel é uma coisa que vem também. E um dos casos que a gente mais lembra e que eles se orgulham lá é o caso do UFC, que eles começaram a passar o UFC e no começo também era uma coisa muito nichada e com muito pouca adesão, assim. E foi um processo super lento até o UFC e o MMA ser uma coisa em que uma boa, se não for uma grande parte do Brasil gostar e consumir, assim. A NFL é complicada porque tem americano no nome, é difícil, é diferente do nosso esporte, então é complicado e todo mundo sabe disso, mas é uma questão de expectativa e de objetivo também. É uma construção lenta e o nosso objetivo é um só, que é espalhar o esporte pro Brasil, sabe? E a TV aberta possibilita isso de uma forma muito legal. E vamos que vamos, sabe? E assim, de longe, acompanhando, a sensação que dá é que o objetivo da NFL de vender os direitos por 3 anos para a Rede TV e o de vocês, dificilmente vocês vão tirar gente que vê na ESPN, que vê no Game Pass, pra ver na Rede TV. Objetivo. O objetivo é realmente apresentar a NFL para um público que de repente não tem acesso ao Game Pass, não tem acesso a ESPN, e você está falando então com um público iniciante, né, Golinho? Então algo novo, completamente. Completamente novo. E isso que você falou do futebol americano. O futebol americano é um esporte que, sim, a gente ama e tal, mas é um esporte complicado, não tem jeito. Ele tem uma curva de aprendizado considerável. Uma vez que você passa essa curva, é difícil alguém que realmente entende futebol americano e não gosta. Mas é algo que você tem que ter cuidado nas transmissões, né? De estar sempre explicando. Você é meio que o Paulo Antunes e o Everaldo em 2009, 2008, né? E na verdade isso é o sonho, porque são exatamente os caras que eu mais me inspiro nesse sentido. Mas é exatamente isso, cara. A gente fez isso no Super Bowl e foi o que mais gostaram, assim, porque a gente foi o mais didático possível. E, cara, você falou tudo. A gente quer ter o maior público possível, mas não vai, nem tem essa intenção de pegar da ESPN, em que o nível técnico e a experiência já são o ápice, assim. E uma pessoa como a gente, que já conhece o esporte, já é apaixonado, a gente não quer ver o esporte sendo ensinado em todo jogo, sabe? Porque a gente quer ir um nível além, e isso é ótimo. Então, o ponto ideal é uma transmissão didática, porém interessante para todo mundo. Esse é o ponto ideal. Mas o público-alvo, você acertou na mosca, é o iniciante. É o cara que coloca lá, se interessa e não tá entendendo e quer saber o que acontece, sabe? E a gente sabe que isso é um caminho, mas a gente sabe também que o jeito mais fácil, você sabe disso também, qualquer fã sabe que assistir o esporte com alguém explicando é o jeito mais rápido, sabe? Porque é ali que vem os insights e tira as dúvidas. Então a gente vai ter muita interação com rede social, vai explicar as coisas 2, 3 vezes se for necessário, tentando ao máximo também não ser maçante, não ser chato, porque o jogo é muito interessante. A gente quer trazer um pouco de tudo isso, sabe? E o que o público pode esperar de NFL na programação da Rede TV? O que pode esperar é NFL todo domingo e NFL toda segunda também. Então, na segunda-feira é onde a gente vai falar sobre a rodada e vai ter um programa especial de NFL para falar sobre tudo que rolou na rodada. E mais do que isso, não é só uma retrospectiva. E esse jogo foi tanto, esse jogo foi tanto. Não, é uma coisa... A gente quer fazer um entretenimento aliado com a informação, assim. Então, a gente quer trazer quadros e muita coisa legal que ainda está sendo desenhada e que vai ficar bem bacana.
E no domingo, o jogo. É o que todo mundo quer e é o que a gente quer também. E como eu te falei antes, ainda tem alguns detalhes aí que a gente tá acertando e que não podem ser falados ainda, mas que as pessoas vão descobrindo aos poucos, e eu digo por mim mesmo, eu sou a pessoa que mais quer falar, eu só não posso. Por favor, não vamos criar um incidente diplomático. Uma guerra diplomática. Logo de cara aí na sua passagem pela Rede TV. Exato. Mas boa sorte. Obrigado. Tudo de bom aí, né? Eu falei na época do anúncio lá na época do Super Bowl e repito, acho que para esse tipo de público, o trabalho que você fez, né, faz ainda com o seu canal no YouTube. Até hoje mesmo eu tava falando sobre futebol americano com uma pessoa que não entendia muito, e ela pediu alguma coisa assim pra eu entender e tal. Eu mandei um vídeo lá do seu canal que explica as regras. Mas vamos falar agora de um pouquinho dessa rodada aí. Claro. Uma coisinha, só pra fechar, claro. Justamente por causa disso que você falou. A maior parte das mensagens que eu recebo é de apoio, eu fico muito feliz, e de amigos como você com essas mensagens e tudo mais. E falar que eu quero vestir a camisa dessa comunidade, assim, ou seja, as pessoas que consomem futebol americano e que querem um conteúdo de qualidade, sabe? Então, as pessoas podem ficar muito tranquilas nesse sentido. Eu vou fazer tudo que tá no meu poder para que a informação, para que o esporte seja tratado com respeito. Isso é uma coisa que eu já tô tranquilo, porque eu sei que tá sendo feito assim por lá, mas é que a gente faça as coisas com respeito ao esporte e que a informação e que tudo seja certinho, sabe? Uhum. Porque é um esporte maravilhoso, e se as pessoas conhecerem e começarem a entender um pouco, é o que você falou, não tem volta. E é isso que a gente quer passar. Verdade. Não vai ter final do Super Bowl, né? Não vai ter. Eu falo isso, mas assim, eu acho que o pessoal se irrita tanto com o negócio de final do Super Bowl. Pô, é um errozinho, pessoal. Esse é o outro lado do fã de futebol americano. O futebol americano é muito exigente. Né? Acho que por ter essa curva de aprendizado, acho que meio que tem um pessoal que fecha, e aí qualquer coisa de fora que não for 100% certo, vem um cara na voadora lá no Exato. Twitter. E esse é um problema, porque também isola muito o pessoal de fora, assim, sabe? Então, vai ter final do Super Bowl, vai ter final do Super Bowl, vai ter termos falados errados, vai ter confundir coisas com outras ligas, isso vai acontecer. O marido da Gisele, o quarterback do Tampa Bay Buccaneers. Assim, o marido da Gisele, a gente não sabe até quando também, né? Tem essa questão dos tabloides aí. Tá meio tenso. Mas, enfim, vamos encerrar aqui o nosso preview da semana 1 da temporada da NFL. Guardei um jogo aqui pra gente falar, eu e o Golim. Bora. E é um jogo que exatamente fecha a rodada, o Monday Night Football, Denver Broncos contra o Seattle Seahawks. O primeiro jogo do Russell Wilson com a camisa do Denver Broncos será em Seattle contra o ex-time deles. O pessoal que faz o calendário da NFL não dá ponto sem nó, né? Eles sempre... Nada. Eu fico um pouco decepcionado de não ter a rodada dupla do Monday Night Football. Mas eles trouxeram um jogo que pelo menos tem o drama pra gente, né? Mas se você olhar no papel, né, Golim, são dois times bem desequilibrados, né? Completamente, cara. E primeiro, já é muito interessante que essa semana 1 começa com quase um Super Bowl com Bills e Rams. Sim. Aí a gente tem mais uma lei do ex no domingo com Baker Mayfield contra os Browns. É muito jogo legal. E aí essa segunda-feira, pra fechar, cara, é uma narrativa linda, mas nada, absolutamente nada, indica que os Seahawks podem dar trabalho. Talvez o estádio e a torcida realmente muito enérgica, mas o cara que deixa a torcida mais maluca tá do outro lado vestindo laranja agora. E isso é difícil. E vai ser muito... Cara, eu não queria ser um torcedor do Seahawks nessa segunda-feira, sinceramente. Mas como fã da NFL e do futebol americano, vai ser interessante, porque a gente sabe quanto o Russell Wilson estava sofrendo ali. Estava sofrendo com linha ofensiva. Não dá pra dizer que ele estava sofrendo muito com recebedores, tendo DK Metcalf, Tyler Lockett, é verdade. Mas estava difícil. O cara estava tendo que carregar, a defesa não entregava e tudo mais. E ele foi para um time que, na minha opinião, e eu já falo isso há um tempo e tenho errado, e na minha opinião eu tenho errado muito por causa do quarterback que limita esse Denver Broncos, mas eu acho um baita time. Então, mesmo com o Tim Patrick fora, ainda tem Jerry Jeudy, Cortland Sutton, KJ Hamler, que são caras que eu acho que podem produzir, mas também tem uma linha ofensiva, também tem uma defesa muito interessante. Então, cara, as expectativas para os Broncos de forma geral são muito grandes, e esse jogo aí, eu não só apostaria, como já apostei numa vitória do Russell Wilson de Denver, com certeza.
No Bodog, parceiro oficial de apostas aqui do podcast Cara dos Esportes, a vitória do Broncos tá pagando 1,38, o jogo é em Seattle, mas eles ainda assim são favoritos. Seahawks tá pagando 3,15, o total de pontos é 44,5 e com o handing cap é Broncos menos 6,5. Tudo isso que você falou é válido, Golim. Dito isso, porém, as minhas expectativas pro Denver Broncos esse ano são consideravelmente mais baixas do que, assim, você e boa parte do público. Eu acredito que vai ser um processo essa construção de um ataque. O Russell Wilson é um cara que ele é meio que o esquema Russell Wilson, né? Aquela coisa de estender jogadas, improvisar e tal. E agora você tá num time novo, um head coach estreante. Eu gosto da contratação do Nathaniel Hackett. Eu gostava do trabalho dele em Green Bay, mas é um head coach novo, é um head coach estreante. Isso, somado à atmosfera em Seattle, a defesa do Seahawks tem corpos lá, né? Tem caras assim. Tem. Não é uma das 5 piores defesas da NFL, apesar de não ser uma defesa extremamente talentosa. Eu consigo ver esse time do Denver Broncos começando devagar, essa defesa se segurando, a torcida fazendo muito barulho. Por isso que eu gosto desse Seahawks mais 6,5. Até gostaria de repente subir ali para mais 9, combinar com outro resultado. Eu gosto dessa aposta. Mas pra mim, o ano do Denver Broncos é 2023. Pra mim ainda vai ser uma curva de aprendizado. Eu consigo ver um plano de jogo pro Seahawks em que você... Assim, Russell Wilson, ele não tem a mesma explosão correndo com a bola que ele teve na maior parte da carreira. Mas ainda assim, ele é um cara que, mesmo no auge dele, ele era um cara que sempre procurava estender jogadas. Ele nunca era aquele cara que não tava o primeiro alvo, ele corria. Ele queria sempre esticar. Eu consigo ver o Seahawks fazendo um plano de jogo pra segurar ele dentro do pocket, não deixar ele improvisar, obrigar ele a segurar a bola, que é algo que ele já faz naturalmente, e desacelerar bastante esse ataque do Denver Broncos. E aí, do outro lado do Seahawks, né, do ataque do Seahawks, você tem o Dino Smith, que é o Dino Smith. Essa é uma boa descrição. Ele não jogou tão mal assim com esse time do Seahawks na temporada passada, quando o Russell Wilson esteve lesionado. E assim, basta um passe longo pro DK Metcalf, um passe longo pro Tyler Lockett, pra esse jogo tá, sei lá, 10-10 entrando no início na metade do terceiro quarto. Ou 13-13 entrando no último quarto. Eu não acredito que esse jogo vai ser um grande atropelo dos Broncos. Cara, é porque eu concordo com você plenamente no sentido de que essa não vai ser uma temporada de Denver Broncos invicto, ganhando a divisão e indo pro Super Bowl. Eu não acho que é isso, porque se a gente for ver qualquer precedente de novo técnico chegando na liga, e quando a gente vê novo técnico e novo quarterback, principalmente, sempre exige um período de adaptação, sempre exige um entrosamento, é verdade. Mas falando desse jogo específico, isso pode acontecer, supondo inclusive que a defesa dos Seahawks consigam dar um trabalhinho pro Russell Wilson e, vamos supor, um 3-and-out na primeira campanha e aí os Seahawks entrem com um ataque super animado e tudo mais. O Geno Smith ainda, eu concordo com você, ele mandou bem quando o Russell Wilson estava machucado, mas ainda é um cara muito limitado. E mais triste ainda é o Drew Lock, que perdeu num duelo pro Geno Smith para ser titular, o que é realmente uma situação bem peculiar. Mas aí eu vejo a defesa dos Broncos respondendo a isso, sabe? E aí eu imagino o Patrick Surtain e o Ronald Darby e o Karen Jackson e o Justin Simmons, que é um baita grupo de secundária, e eu acho que não dá, sabe? Eu acho que é tipo assim, beleza, concordo que pode não ser um atropelo, e eu ainda acho também que os Broncos vão ter uma baita fase de adaptação. Pra mim essa divisão é Chargers e Chiefs disputando, pra mim é bem claro isso, mas nesse jogo... Eu acho que o Seahawks 6,5 eu apostaria também. Pra mim, tá tranquilo nisso aí. Só que os Seahawks ganharem, eu não consigo. Eu não consigo comprar, não. É a linha que eu tô. Eu acho que vai ser um jogo mais apertado que muita gente pensa. Pode ser. Mas Denver Broncos vence. No final é um time muito mais talentoso. Mas você tem um head coach do outro lado que conhece tudo que o Russell Wilson faz. Assim,
conhece tudo que ele faz, porque ele não botava o Russell Wilson em boas situações, né? Então, Leverett Cook, né? há controvérsias, né? Mas eu acredito que... Eu também faria essa aposta no Seahawks. Mais 6,5 ou subindo um pouquinho ali, mas o Denver Broncos deve vencer mesmo. Então é isso. Chegamos ao fim preview da semana 1. Golim, muito obrigado. Boa sorte, toda a sorte do mundo pra você na temporada. E, sim, pretendo te convidar em determinado momento da temporada. Eu sei que você vai ser um cara muito ocupado daqui pra frente, mas pelo menos o nosso tradicional na semana do Super Bowl a gente tem que fazer. Bora, com toda certeza. Cara, primeiro, obrigado de verdade, cara. É muito bom sempre conversar com você. Eu adoro e é por isso que eu sempre tento participar o máximo possível. E eu detesto esse papo de eu tô sempre ocupado e eu tenho que ficar... Eu detesto isso, mas é porque nesse momento tá meio assim mesmo. Como eu te falei, eu tô trabalhando e mesmo na Rede TV eu tô no meu emprego de sempre, então ainda tem o Golim Sports e é uma correria, tá sendo bem corrido mesmo, mas vai ser uma temporada inesquecível, e eu digo isso pra mim, mas também pra NFL de forma geral. Se a gente pensar como fã de futebol americano, cara, eu não acompanho a liga há tanto tempo assim, desde 2015, mas se você pega antes, se você pega uns 10 ou 15 anos atrás, olha como ele era limitado o nosso conteúdo, e hoje a gente tem a ESPN transmitindo quase tudo, e o que não tá transmitindo tem Game Pass e agora na TV aberta também, ou seja, eu imagino aquele cara que vai no domingo almoçar na casa de uma avó, de um parente que não tem TV a cabo, esse cara pode assistir NFL também, e é isso que a gente quer, sabe? O objetivo dessa comunidade tem que ser espalhar o esporte, porque é espalhando o esporte que os nossos maiores sonhos, que é ter jogo no Brasil e ter jogador brasileiro, é assim que acontece, sabe? Então, obrigado pelo convite, de verdade, é sempre um prazer gigante estar aqui, cara, valeu mesmo e valeu pelas palavras. Valeu, Golim. Muito obrigado, Caio Miari, que participou da primeira parte do programa. Se você está escutando esse podcast até sexta-feira, antes das 5 horas da tarde, não esqueça que dá para participar da promoção. Só mandar mensagem lá no WhatsApp, mandando print, você me adicionou nos contatos, que aí você vai concorrer ao sorteio do Pix de R$100. Eu vou fazer o sorteio na sexta-feira ali, umas 6 horas mais ou menos. Vocês têm que mandar até as 5 horas. Então é isso, pessoal. Próximo programa a gente vai falar sobre a rodada de domingo que passou. Que alegria, cara. Que alegria mesmo. Então, até lá. Tchau.